espiritual. Disseste no início que a vida do espírito não começava com o nascimento. Assim é. E que há, antes do nascimento, o mesmo que depois, vida, alternando-se os períodos de vida sem estar ligado ao mundo físico com os períodos nos quais o ser regressa ao mundo físico, encarnando num recém-nascido. Então a vida não começa com o nascimento? Não. E todos vivemos outras vidas antes da atual? Sim. E onde se pensa que estamos antes de nascer? No mundo espiritual. E o que é que acontece depois de morrer? O espírito desliga-se do corpo físico e regressa ao mundo espiritual, que é de onde veio. Ou seja, continua a sua vida sem estar ligado à matéria. Dito de outro modo, e para resumir, o espírito proveniente do mundo espiritual liga-se ao mundo físico, encarnando num recém-nascido, decorrendo uma fase encarnado fisicamente, até que acontece a morte do seu corpo. Nesse momento, desliga-se dele e regressa ao mundo espiritual. Este conceito acerca da origem e do destino do ser humano já tinha sido enunciado por Jesus, numa frase simples carregada de significado e que, até hoje, ainda não tinha sido totalmente compreendida, recolhida no Evangelho de João 3,13. Nada subiu ao céu, senão o que de lá desceu. Sim, mas em que condições regressamos a esse mundo espiritual? Quero dizer, estamos despertos. Estamos conscientes do que nos aconteceu ou, como acreditam algumas religiões, permanecemos num estado letárgico até que aconteça alguma coisa no final dos tempos? Muito pelo contrário, está-se mais consciente da realidade quando se está no mundo espiritual do que quando se está encarnado. Não penseis que, pelo facto de desencarnar, o espírito perde a consciência ou entra num estado de sonolência perpétua. Longe disso, admitindo que o espírito possa passar por uma fase de confusão, de tempo variável que depende da evolução do espírito e das circunstâncias em que desencarnou, o espírito confronta-se com a sua autêntica vida e toma consciência, entre outras coisas, do objetivo das encarnações. Bem entendido, interage com outros seres, num mundo tão real ou mais que o vosso, já que o vosso mundo é uma imagem distorcida, apenas um reflexo, do mundo espiritual. Sim, mas onde vai exatamente? O que normalmente acontece é que cada espírito, depois de desencarnar, se coloca no plano do mundo espiritual que corresponde ao seu estado evolutivo. E isso depende do comportamento que o espírito tenha tido durante a encarnação em relação à lei do amor. O destino final do espírito é regressar sempre ao seu lar espiritual. Contudo, aqueles espíritos delinquentes, que praticaram grandes delitos contra os demais seres da criação, ficarão retidos pelo peso das suas ações no nível vibratório mais baixo do astral inferior. No extremo oposto, o espírito que tenha vencido grande parte do seu egoísmo e que se tenha comportado amorosamente, elevar-se às franjas vibratórias mais altas do astral superior. Entre esses dois extremos, existe uma infinidade de níveis intermédios nos quais se situará cada espírito em função do seu grau de elevação espiritual e do seu comportamento em relação à lei do amor. Espera um pouco, porque me estou a perder. Podes explicar-me o que significa isso de nível vibratório e o que é que tem a ver com o estado evolutivo? O nível vibratório refere-se à manifestação no plano energético do estado evolutivo do espírito. Pode-se dizer que a forma como se manifesta o amor no plano astral ou energético é uma vibração de alta frequência. Portanto, a vibração de alta frequência corresponde ao corpo astral dos espíritos mais avançados, com maior capacidade de amar e desprendidos do egoísmo. A vibração de baixa frequência é a própria dos espíritos pouco avançados e que ainda atuam com egoísmo. Entre esses dois extremos existem espíritos de níveis intermédios de evolução e, portanto, de níveis intermédios de vibração. Cada um deles, dependendo do seu estado evolutivo, a seguir a desencarnação, situar-se-á no plano correspondente ao seu nível vibratório. Não entendo nada. Estás-me a falar do mundo espiritual, de níveis vibratórios, planos energéticos, de astral inferior e superior,
porém soam-me a termos ambíguos que não sei o que significam exatamente nem a que se referem. Podes descrever-me como é esse suposto mundo espiritual, onde se situam exatamente esses níveis vibratórios energéticos ou como lhes quiseres chamar, de que falas e que significa isso de astral inferior e superior? Descrever o mundo espiritual com todo o seu detalhe a alguém encarnado, que não pode nesse estado apreciá-lo em toda a sua extensão, é algo muito difícil. É como tentar explicar o que é a cor a um cego de nascença. Contudo, procurarei esclarecer algumas coisas a esse propósito, sobretudo daquelas partes do mundo espiritual de que as concepções ou crenças religiosas deram uma visão enganosa ou deformada em relação à realidade. Em primeiro lugar, tenho de te dizer que o mundo espiritual não é um lugar difuso ou vazio onde não existem formas e onde os espíritos vagueiam ociosos sem saber onde ir. É um mundo real, palpável, que sempre existiu e sempre existirá, e que é o verdadeiro lar do espírito, já que, diferentemente dos mundos físicos que têm um princípio e um fim, aquele nunca poderá ser destruído. Está bem, mas se é tão real, por que não o podemos ver? O facto de não ser visível para vós não significa que não exista. Quando estáis encarnados, as vossas percepções estão limitadas ao que sois capazes de captar com os vossos sentidos físicos. Por exemplo, vós definis a luz como um conjunto de ondas que vibram em diferentes frequências. O espectro de luz visível que vós podeis ver está limitado às 7 cores do arco-íris, aumentando a frequência vibratória da luz desde o vermelho até ao violeta. Contudo, existe luz para cima e para baixo dessa gama de frequências que vós não podeis ver, mas que igualmente existe e que tendes sido capazes de detectar por meio de aparelhos. Por cima da frequência da cor violeta, existe a luz ultravioleta, os raios X e os raios gama. Por baixo da frequência do vermelho, ficam os raios infravermelhos, as micro-ondas e as ondas de rádio e televisão. Algo semelhante acontece com a percepção relativa ao mundo espiritual. Continuando com a analogia das ondas luminosas, poderia dizer-se que o mundo espiritual se situa numa banda de frequências que os vossos sentidos não podem captar e que, dentro dessa banda, existem frequências de maior e de menor vibração. Mas, se existe, deve ser composto de alguma coisa. Sabemos que a matéria do nosso mundo está composta por diferentes tipos de átomos agrupados por distintos graus e formas, e, das combinações destes átomos, surge a matéria da qual é composto o nosso mundo, com as suas propriedades físicas particulares. No caso do mundo espiritual, existe alguma matéria-prima a partir da qual se forme tudo o restante. Sim, podereis chamar-lhe essência vital ou princípio espiritual. E qual é a sua natureza? Isso é complicado de explicar, mas vou dar-vos algumas pistas para o compreenderdes. Através dos trabalhos de Albert Einstein e do posterior desenvolvimento da física quântica, sabe-se que a matéria mais não é do que uma forma de energia condensada, que os átomos se podem separar em partículas mais simples e que, desta cisão, uma parte da matéria se transforma em luz. Portanto, ainda que a luz e a matéria tenham propriedades tão distintas, até ao ponto de parecerem coisas independentes, a diferença entre a luz e a matéria não é a sua essência, mas somente a sua estrutura e grau de condensação. Se vos custa entender, imaginai o que acontece com a água que apresenta propriedades tão diferentes no estado sólido, gelo, líquido e gasoso, vapor, ainda que a sua composição continue a ser sempre a mesma, apenas porque varia a mobilidade ou estado vibracional das suas moléculas. Estas estão mais estáticas no gelo, menos na água líquida e ainda menos no vapor. Se tomamos este exemplo como modelo, podemos dizer que o universo físico é a forma mais condensada que existe da essência vital, e nesse estado, manifesta uma série de propriedades e segue uma série de leis que a física tenta desvendar. Porém, existem níveis de condensação intermédios entre o universo puramente espiritual e o universo físico que se podem agrupar.
desde o mais subtil até ao mais denso, em espiritual, mental, astral ou energético, imaterial ou físico, cada um deles com propriedades e leis particulares. Estes mundos não estão separados uns dos outros, mas sim, perfeitamente interrelacionados, de modo que não podem existir as formas mais condensadas desligadas das mais subtis. Então, há alguma diferença entre os termos mundo astral e mundo espiritual? Porque às vezes fico com a impressão de que os empregas como termos equivalentes. Sim, há diferenças. Como disse, o mundo espiritual é o plano onde nasce tudo o resto e é indestrutível, enquanto o mundo astral é a manifestação do mundo espiritual no plano energético. Ou seja, 33 trata-se já de uma forma muito condensada da essência vital, ainda que não tanto como o mundo material. O mundo astral é mutável e está submetido a processos periódicos de criação e de aniquilamento. O que se passa é que, quando faço referência ao mundo espiritual, é verdade que utilizo o conceito para me referir à soma dos três mundos mais subtis, espiritual, mental e astral, e que escapam à vossa percepção, por contraposição ao termo mundo físico, o qual se refere ao mundo que vós conheceis. Utilizo um termo ou outro dependendo do contexto ou da ênfase que queira dar a algum aspecto do mesmo. Normalmente utilizarei mundo espiritual como termo mais geral e amplo, enquanto mundo astral é um termo mais concreto por ser a parte do mundo subtil mais próxima do mundo físico. Fico com uma ideia do que dizes, mas quando falas de mundo astral, a que te referes concretamente? Cada planeta físico está ligado ao seu correspondente planeta energético ou astral que lhe está sobreposto, mas que é muito mais extenso em tamanho do que o planeta físico, ainda que muito mais subtil na sua natureza. Digamos que se o planeta físico é do tamanho de um grão de café, o do planeta astral poderia ser equivalente ao tamanho de uma bola de futebol, porém de natureza energética, de forma que o grão de café ficaria no centro da bola de futebol. O planeta físico não poderia existir sem o planeta astral, já que é este último quem o vitaliza energeticamente e mantém a sua estrutura e permite o seu funcionamento. Dentro deste mundo astral, existem diferentes níveis ou camadas vibratórias que se diferenciam pela sua densidade, de modo que as camadas mais densas estão mais perto da superfície do planeta físico e as mais subtis estão progressivamente mais afastadas. Cada uma delas tem estrutura geológica e natureza próprias. Existem vales, montanhas, rios, flora e fauna ainda. Que existam diferenças entre elas, pois a natureza é mais bela e perfeita nas camadas mais subtis do que nas mais rudes. Podemos dizer que a natureza no mundo físico é um reflexo inacabado da natureza astral e que tudo o que existe no mundo físico foi antes ensaiado no mundo astral. E há vida nesse planeta astral? Esse globo ou planeta astral está cheio de vida e é o lar dos espíritos e formas de vida não encarnada ligados ao planeta Terra. É a origem da maioria dos seres que nascem e o destino dos que morrem no vosso mundo físico. Quando, antes, disse que o espírito quando desencarna regressa ao mundo espiritual, o que acontece normalmente é que o espírito fica num desses níveis vibratórios do planeta astral, o correspondente ao seu nível energético, que depende por sua vez do seu nível espiritual. Encontramo-nos agora num desses níveis, e a natureza que observas à tua volta é a própria deste nível vibratório. Dizes que há espíritos a viver no mundo astral e que são os que encarnam na Terra. Gostaria de saber alguma coisa mais desse mundo e dos seus habitantes, e também de que depende que nos situemos num nível ou noutro do mundo astral depois de morrer. E que me expliques, de uma vez por todas, a que te referes com isso de astral superior e inferior, porque ainda não o fizeste. Está bem, como já disse, posto que há espíritos a habitar em cada uma dessas franjas vibratórias do mundo astral, eles também criaram, a partir dos elementos naturais, a sua própria civilização.
À medida que o espírito evolui, ou seja, se vai desprendendo do egoísmo e se torna mais amoroso, a sua prática no amor faz-lhe elevar a sua frequência vibratória, o que lhe permite subir até aos planos vibratórios que estão de acordo com o seu novo nível evolutivo. Em conformidade com esta lei da correspondência vibratória, os espíritos mais avançados, que têm natureza mais subtil, habitam nas regiões vibratórias mais subtis e mais afastadas da superfície terrestre, enquanto, à medida que descemos para camadas progressivamente mais densas, iremos encontrando comunidades de espíritos menos avançados, cuja natureza é também mais densa. Como consequência disto, a civilização é mais perfeita e avançada moral e tecnicamente nas camadas mais subtis do que nas mais densas. Ainda que se trate de uma divisão puramente arbitrária, podemos agrupar estes distintos níveis vibratórios em astral inferior, médio e superior, conforme se aumenta em vibração e se diminui em densidade. Os espíritos do astral superior veem já muito claro qual é o destino do espírito e estão numa fase de evolução consciente. Centram toda a sua vontade e esforço em avançar espiritualmente e em ajudar a avançar os espíritos que estão menos evoluídos, ainda que estes, muitas vezes, não estejam conscientes da ajuda que recebem. E nisso, essencialmente, ocupam o seu tempo. No astral inferior encontram-se os espíritos menos evoluídos espiritualmente que, tanto podem ser aqueles espíritos ainda jovens em estado primitivo de evolução, como aqueles que, apesar de terem vivido muitas vidas e de terem desenvolvido a sua inteligência, ainda não desenvolveram os seus sentimentos. No astral médio encontraremos os espíritos com um grau de avanço intermédio. É aí onde vão parar a maioria de espíritos encarnados da Terra depois de desencarnar, ainda que para chegar aí muitos tenham passado alguns períodos mais ou menos prolongados no astral inferior, por terem ficado retidos temporariamente devido às suas ações contra a lei do amor realizadas enquanto estavam encarnados. Pelo que dizes, o astral inferior poderia equiparar-se ao inferno e o superior ao céu, enquanto o astral médio poderia representar o purgatório, não? Em rigor, os conceitos de inferno, purgatório e céu são uma imagem extremamente distorcida da realidade espiritual que estou a expor e com a qual possuem escassa correspondência. Na realidade, todos os espíritos que alcançaram o astral superior estiveram no passado no astral inferior e passaram pelo astral médio. E se chegaram até aí foi porque, por mérito próprio, foram progredindo espiritualmente no amor, aumentando assim o seu nível vibratório e tornando-se dignos de habitar as regiões que atualmente ocupam. E todos os espíritos do astral inferior, quando evoluírem o suficiente, habitarão um dia nas regiões astralinas superiores, porque faz parte do processo de evolução espiritual. Portanto, não há lugares criados expressamente para servir de masmorras, nem o sofrimento, a que fica sujeito um ser por estar no astral inferior, dura eternamente. Porém, segundo o que dizes, é certo que os maus acabam por ir parar ao astral inferior e que nesse lugar sofrem, não? Sim, contudo, nem todos os habitantes do astral inferior são necessariamente maus, nem todos sofrem. Também o termo mau é inexato. Seria melhor chamá-los espíritos retardados que apenas avançaram em inteligência, mas pouco no amor. Como já te disse, habitam no astral inferior espíritos primitivos, nos primeiros estádios de evolução espiritual como seres individualizados e dotados de livre-arbítrio. Esses espíritos primitivos não se misturam com os retardados, pois, apesar de se encontrarem na mesma franja, agrupam-se de acordo com a sua afinidade vibratória e vivem em zonas afastadas uns dos outros. Porém, os espíritos primitivos não se sentem infelizes por se encontrarem no astral inferior, pois é o habitat que se adequa ao seu nível. São os espíritos retardados os que sofrem porque, ainda que não deem amor sim, são mais sensíveis a percebê-lo do que os primitivos e sofrem ao notar a sua ausência. Sofrem por viver na companhia de outros seres tão egoístas como eles mesmos.
Sofrem porque vislumbram uma vida melhor e sabem que a sua penosa situação se deve ao mau uso que fizeram do seu livre arbítrio ao terem procedido contra os outros. 36 Custa-me imaginar o que dizes, para que possas entender a diferença entre o que sente, no astral inferior, um espírito primitivo e um espírito retardado. Vou dar um exemplo do teu mundo. Imagina a diferença entre como se podem sentir um primata e um homem ocidental, ambos abandonados na selva. Enquanto o primata viverá perfeitamente feliz e integrado na selva, para um ocidental, acostumado às comodidades da vida civilizada, viver na selva será um suplício e sentir-se-á muito mal. Por que existe o astral inferior, se é um lugar tão horrível? Porque no universo há um lugar para todos os seres, desde os mais primitivos até aos mais avançados, e em cada planeta de nível semelhante ao vosso, o astral inferior é o lar dos seres que ainda estão a dar os primeiros passos na aprendizagem dos sentimentos. Também há que ter em conta que este não é um lugar especificamente criado para os espíritos que agiram contra a lei do amor. E sim, é tão horrível, porque foram eles mesmos que criaram as condições para que esses lugares em que habitam sejam asfixiantes, pela vibração conjunta que emana da sua própria baixeza espiritual, da mesma forma que uma zona natural pode chegar a converter-se numa autêntica lixeira se os ocupantes dessa região forem pouco respeitadores do meio ambiente. Agora que falamos dos espíritos do astral inferior, tenho uma curiosidade. Existe o demônio ou o diabo? Não existe nenhuma entidade dedicada ao mal permanentemente, e ainda menos com os poderes de destruição tão omnipotentes que são atribuídos a esse suposto diabo. As entidades que habitam o astral inferior são espíritos que pouco avançaram no sentimento, e, como já disse, isso pode suceder, ou porque se trata ainda de espíritos jovens, ou porque, apesar de serem espíritos já mais ou menos velhos, tenham avançado pouco no desenvolvimento dos sentimentos. Ainda que haja espíritos no astral inferior que possam ser muito inteligentes, mas tenham utilizado essa inteligência para prejudicar outros espíritos, se ainda não desenvolveram os seus sentimentos, não são sábios, porque a sabedoria tem origem na percepção do sentimento, e sentem-se desgraçados porque vivem no egoísmo e desconhecem a felicidade. Pela inveja de não possuírem a sabedoria e felicidade que intuem ter alcançado, os espíritos que já venceram o egoísmo e conheceram o amor, empregam todas as suas forças para dificultar o progresso espiritual dos seus irmãos encarnados, para que tampouco eles consigam desfrutar da felicidade que emana do amor. Como diz o ditado, o mal de muitos consolo é. Por isso, organizam-se entre si com o objetivo de impedir o progresso dos desencarnados e conquistar adeptos para suas fileiras. Porém, a sua capacidade de ação sobre os encarnados é bastante limitada, a não ser que estes, pelos seus próprios atos, se deixem influenciar por eles. Também o seu raio de influência está limitado às franjas vibratórias mais baixas, pois para alcançar franjas mais altas teriam de amar, e uma vez que se recusam a fazê-lo, auto-excluem-se desse nível. Depois, tem o problema de estar em constantes lutas entre facções rivais, porque, em consequência do egoísmo, todos querem ser chefe. Porém, tarde ou cedo, esses espíritos cansam-se de serem os maus, porque são tremendamente infelizes e tentam sair dessa situação. Então são resgatados pelos espíritos das franjas mais elevadas que têm postos de socorro nas regiões adjacentes a estas regiões inóspitas. Disseste-me, quando falamos das viagens astrais, que o espírito encarnado, uma vez livre do corpo, pode viajar até onde o seu pensamento o levar, de forma quase instantânea. Assim é, porém, apenas dentro dos níveis vibratórios compatíveis com o seu próprio. Sucede também a um espírito desencarnado ter liberdade para viajar pelas diferentes franjas do mundo astral? Os espíritos dos níveis superiores gozam de maior liberdade de movimento e podem descer aos níveis inferiores, ainda que para eles seja tão incômodo como para vós o seria caminhar através de um pântano.
Os espíritos de níveis inferiores não podem ascender a níveis superiores enquanto não conseguirem aumentar o seu nível vibratório, e isso apenas se consegue quando tenham evoluído espiritualmente. Portanto, os contatos entre espíritos de níveis diferentes realizam-se descendo sempre o mais avançado à região do menos avançado. Os espíritos que habitam nas zonas densas do astral inferior têm mais dificuldade em se moverem no seu ambiente, parecendo quase que vivem com as mesmas limitações que tem um humano encarnado, já que a vibração da matéria astralina dessa zona é tão baixa que se assemelha muito à da matéria física. Não acontece assim com os espíritos do astral superior, que podem viajar livremente, ainda que, para que se possam manifestar no astral inferior, possam ser vistos pelos seus habitantes, tenham de ajustar a sua vibração, e isso acaba por ser tão penoso como para vós é respirar num compartimento cheio de fumo. Por que há esta separação entre níveis? Esta separação é inerente à natureza do mundo astral e impede que os espíritos pouco avançados possam infiltrar-se nas regiões de alta vibração, onde impera o amor, e prejudiquem os seus residentes. Mas, então há algum tipo de ligação entre essas franjas vibratórias ou estão completamente separadas entre si? As separações não são bruscas, mas graduais. Da mesma forma que a densidade da atmosfera diminui de forma progressiva quando nos afastamos da superfície terrestre, o mesmo acontece também com a densidade da matéria astralina. As diversas comunidades do astral estão ligadas entre si e existe um trânsito de espíritos, com a limitação que indicamos anteriormente. Quero dizer, enquanto os mais avançados se podem mover livremente através do seu nível e dos níveis inferiores, os menos avançados só podem alcançar níveis superiores aumentando seu nível vibratório por meio da evolução espiritual. As comunidades do astral médio são ajudadas pelas comunidades do astral superior, das quais recebem assessoria espiritual e técnica para organizar as suas comunidades de acordo com as leis espirituais mais avançadas. Por sua vez, destas comunidades do astral médio, partem missões de ajuda aos espíritos do astral inferior que estão em condições de sair dessa franja vibratória, por terem tomado consciência dos prejuízos que causaram, porque mostraram arrependimento e vontade de melhorar, e por terem pedido sinceramente ajuda para sair dessa situação. E em que consistem especificamente essas missões de ajuda? Para que façais uma ideia, podemos dizer que as comunidades de espíritos mais avançados atuam como uma espécie de ONGs espirituais, que descem para ajudar ou para resgatar os espíritos sofredores em situação bastante difícil. Parece-se com o resgate de civis feridos por um bombardeamento, com a chegada dos combatentes, ou dos refugiados procedentes de regiões devastadas pela guerra, pela fome ou por catástrofes naturais. Com este objetivo, montam-se hospitais, albergues e escolas em certas regiões limítrofes entre o astral inferior e médio, para cuidados e reeducação dos espíritos recém-resgatados das franjas vibratórias baixas. Nestes lugares passarão o tempo necessário para a sua reabilitação. Uma vez recuperados, muitos deles envolvem-se ativamente nos mesmos trabalhos de assistência e resgate de espíritos sofredores do astral inferior, do tipo do que eles mesmos acabaram de beneficiar, o que os faz sentirem-se úteis e um pouco mais felizes, pois é a maneira que têm de agradecer o que foi feito por eles e também porque desejam ajudar do coração os seus irmãos, compreendendo perfeitamente pelo que estão a passar, visto que eles mesmos também o acabam de sentir na própria carne. Assim, também se ajudam a si mesmos, elevando o seu padrão vibratório pelos atos de amor que realizam em benefício dos outros. Logo que recuperem o nível vibratório adequado, e se eles assim o desejarem, podem regressar aos seus lares espirituais.